Olá, meus amados irmãos e irmãs, você está prestes a ver aí o último debate que eu fiz lá na Rádio Mais sobre o assunto da imortalidade da alma. Eu só tô passando aqui rapidinho para falar duas coisas, tá? O último vídeo que eu fiz no meu canal, que era respondendo a um comentário do rapaz chamado Fernando, eu vou tirar aquele vídeo do ar, porque eu conversei com o Fernando, foi uma conversa bem amistosa, bem legal, assim. E ele realmente reconheceu, assim, que ele foi muito errado comigo. E em troca disso eu vou retirar aquele vídeo do ar, tá? Então é por causa disso. E o segundo recado é o seguinte. Esse mês aqui no canal Vem Senhor Jesus, nós tivemos 56 mil pessoas clicando nos vídeos do canal, que são os chamados espectadores únicos, né? Pessoas que, pelo menos uma vez nesse mês, clicaram em vídeos aqui do canal. Entretanto, esse mês eu recebi menos de 30 doações de pessoas que ajudam aqui o canal. Então eu só queria reforçar o pedido para quem puder ajudar. Fica sempre o Pix na descrição dos vídeos, é o meu e-mail, ezecassalte@hotmail.com. E se alguém puder ajudar ainda esse mês, ajuda, que esse mês não tá fácil. Mas, enfim, só um recadinho aí para quem quiser e puder ajudar. Não é uma reclamação com quem não ajuda, nem com quem já ajudou, nem é um pedido para quem ajudou a ajudar de novo. Não é sobre isso, tá? Mas quem puder e quiser ajudar é muito bem-vindo, tá bom? Então fiquem com o debate, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Gente, hoje o debate promete, estou recebendo dois grandes servos de Deus aqui, né, recebendo eles que são, irmão, aqui o negócio recebendo aqui, hoje vocês vão ver que o pau vai comer, eu já tô te avisando, se prepara aí que nós vemos hoje, ó, já disse aqui, golpe baixo não vale, só da altura da cintura pra cima, é uma brincadeira nossa aqui pra distrair. Vamos à enquete do programa de hoje. Meu Deus! O ladrão da cruz foi para o paraíso no mesmo dia? Vou repetir. O ladrão da cruz foi para o paraíso no mesmo dia? Olha, 75% majoritariamente está dizendo que sim, 25% dizendo que não. Esses números podem mudar, basta você participar deles. E olha, eu estou falando aqui, estou recebendo hoje aqui esse servo de Deus, o reverendo, meu amigo de muitos anos, querido pastor Marcelo de Oliveira. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é teólogo e hebraísta, pós-graduado no Antigo Testamento, doutor honoris causa em Teologia pela Faculdade de Teologia de Antioquia Internacional e ocupa a cadeira de número 17 na Academia de Letras do Brasil, Academia Evangélica de Letras, conferencista, escritor de mais de 15 livros, querido reverendo Marcelo. E aí, meu amigo? Pastorzão, Calixto, homem de Deus. Que saudade de você, pastor. Saudade, cara. Fazia tempo que a gente não se via. Quantos anos, né? Eu admiro muito a sua pessoa. Obrigado, amigo. Parabéns pela maneira ímpar que o senhor aqui dirige esse debate, não é? Do nosso bispo. Quero cumprimentar também o nosso bispo Samuel Ferreira, uma referência no Brasil para todos nós. E que honra poder vir aqui a Mais FM, que estúdio, que rádio. Tá bonito, né? Olha, do bispo Samuel Ferreira e de Madureira, só podemos esperar uma palavra: excelência. Ele é top, né, nisso aí. Obrigado, viu, querido? Bom te ter aqui, Marcelo. Obrigado. Que alegria. E cumprimentar com muito respeito o pastor Antônio Calixto, nosso querido pastor Ezequiel Gomes. Gente boa demais. Olha aí, recebendo aqui também com muita alegria, pela primeira vez também aqui na rádio, o querido pastor Ezequiel Gomes. Ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Jundiaí, é bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, também conferencista e escritor, né? E publicado, ele é escritor, tem alguns livros aqui que é publicado pela editora Reflexão. Querido pastor Ezequiel Gomes, cara, que bom te receber aqui, bem-vindo. Pastor Calixto, é um prazer em conhecê-lo. Obrigado. Né? Deus abençoe. Marcelo, um prazer estar aqui com você. Marcelo falou aí que ele é formado em Direito, então eu vou pegar leve aqui, né?
Vai que dá aí o dá cara, um processo, né? Cara, Não, que irmão, isso, tá que tranquilo, brincadeira. E também formado em Antioquia, né? Eu fiquei com vontade de ser formado em Alexandria, para Às vezes dava uma briga, né, cara? mas aí o pensamento grego não é muito o meu forte, né? Mas enfim. Mas eu agradeço demais o espaço de estar aqui pela primeira vez. Para honrar e glorificar o nome de Deus. A gente está aqui para defender uma posição minoritária. É lógico. Mas independentemente disso, o respeito existe. E acho que a gente vai ter um bom papo bíblico. Isso que é o importante para a edificação do ouvinte. Que bom, pastor. Deus te abençoe. E olha, Amém. falando aí, né, nessa cultura grega aí, parece que não tem jeito, né? Por menos que a gente goste, né? Mas alguém já disse, né? Os romanos dominaram o corpo dos homens, né? E os gregos a mente, né? Não tem jeito. A cultura helenística se espalhou de jeito que... Mas olha, gente, ó, vamos pro debate que hoje o negócio tá pegando fogo. Eu vou dar a inicial aqui. 4 minutos de considerações iniciais a cada um dos debatentes aqui. E eu vou começar com o querido pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel. Bom, E aí, esse ladrão da cruz entrou ou não entrou no paraíso no mesmo dia? legal, bacana. Bom, o texto base aqui do nosso debate tá lá em Lucas capítulo 23, verso 44, né? Aliás, verso 34, que vai falar um pouco sobre essa questão aí. Aliás, eu tô me perdendo no texto aqui. 43. 43, exatamente. Acabei de acordar, vamos lá, tenha paciência. E aí, na verdade, o contexto, né, vai dizer que Jesus foi crucificado ao lado de 2 malfeitores, e um deles blasfemava e reclamava e xingava, e o outro falou, olha, nós 2 aqui fizemos mal, mas esse não fez nada de mal. Olha só. E ele teve essa percepção, né, provavelmente já tinha ouvido falar a respeito de Cristo e coisas do tipo. E aí ele ousa se dirigir ao próprio Cristo, em vez de ficar batendo boca aos 2 ladrões. De um pro outro. E aí falou assim, Senhor, inclusive, né, chamando de Senhor na cruz, né, uma coisa totalmente anti-intuitiva, né, e contra-intuitiva, e diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui o ladrão reconhece Cristo como rei, que virá. Cara, que Não, coisa. uma coisa interessante, assim, essa percepção, de repente aquilo, na própria cruz ao lado de Cristo, aquela sensação, o que ele ouviu falar de Cristo brotou, e ele reconheceu, e ele clamou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde. E aí o problema tá um pouco com as traduções do texto. Aham. E aí a minha versão diz assim, em verdade, Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então essa tradução, ela traz um pouco dessa impressão de que Jesus prometeu ao ladrão da cruz que hoje, no mesmo dia, estaria no paraíso. E para isso se cumprir nesses termos, você teria que fazer várias afirmações sobre a própria natureza humana, a natureza da morte, porque para o ladrão morrer e na verdade não morrer e estar no paraíso no mesmo dia, tem que ter uma alma que não morre ou algo do tipo, entende? Ok. Agora, o que acontece? O texto também pode ser interpretado com essa partícula que vai representar, entre aspas, a vírgula, de uma outra forma. E aí, para o ouvinte entender, para ficar bem didático, a tradução também poderia ser, Jesus responde, em verdade eu te digo hoje. Que estarás comigo no paraíso. Aí muda um pouco a percepção. Inclusive, nesse aspecto, pode ser que, por exemplo, a pergunta que o ladrão fez, lembra de quando você vier? Então Jesus está dizendo, então eu garanto hoje que quando eu vier, você estará comigo no paraíso. E aí, você faz uma outra gama de afirmações sobre a natureza humana. Opa, peraí. A natureza humana não é composta de uma alma imortal, que morre, mas não morre, e que está no paraíso na forma de alma imaterial no mesmo dia. Mas um dia, Jesus voltará e ele vai ressuscitar os mortos e levar aqueles que creram nele ao seu reino. Ok. E aí, vamos dizer assim, que nessa perspectiva, Jesus garantiu para aquele ladrão, naquele dia de hoje, no então hoje, que no futuro, quando Jesus viesse no seu reino, ele iria ressuscitar o ladrão e o ladrão iria para o paraíso com ele. Ok. E esse é o nosso entendimento. Claro que, além da discussão da tradução e da vírgula, nós temos inúmeras outras questões a levar em conta. Por exemplo, a palavra de Deus, ela não é silenciosa sobre o que acontece com as pessoas quando elas morrem. Ok. Então, por exemplo, lá em Eclesiastes capítulo 9, que é um dos textos importantes a esse respeito, vai se dizer, por exemplo, né, que os mortos, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos Nada não sabem
coisa nenhuma. Imagine que, por exemplo, o ladrão da cruz fosse na forma de alma imortal para o paraíso naquele mesmo dia. Ele seria uma pessoa morta que saberia muita coisa, né? Olha, eu sei que aqui está Deus, eu sei que ali estão anjos, eu sei que aqui estão os mortos que não estão mortos, estão aqui comigo, e eu estou aqui com eles. Inclusive a Bíblia chama a morte, né, nos Salmos, de o lugar do silêncio, aqueles que baixam ao local do silêncio. Lá no céu, acho que tem tudo menos silêncio, né? Imagina uma convenção aí da igreja de vocês, aí que é uma igreja muito animada, o bispo pregando, é louvor, é adoração, é amém. No céu deve ser mais ou menos assim, entendeu? É o contrário. Olha, esse cara tá reconhecendo que o céu é pentecostal. O céu é pentecostal, mesmo. Vamos pra lá. E o que acontece, assim, e não é silêncio. Então, a morte, ela não é exatamente descrita nesses termos, entende? Então, a visão bíblica da morte é uma coisa séria. Não é uma coisa assim, olha, que a natureza humana morre, mas morre só pela metade, daí a outra metade não morre. Então, você teria que fazer um monte de afirmações sobre a natureza humana para inferir que o ladrão morre, mas não morre, tá na forma de alma imortal, e lá não tem silêncio, lá não sei o que, tá vivo, e tá todo mundo vivo, ninguém nunca morreu, que acaba que nega um monte de questões da Bíblia. Entende? E aí, por causa disso, a gente entende que a melhor forma de entender o texto é que Jesus prometeu o paraíso no futuro e não naquele mesmo dia, não naquele mesmo na forma de alma imortal. Olha só, é a 102.9, você já viu que a coisa aqui hoje vai ser séria. Querido reverendo Marcelo, e aí, Marcelo, entra ou não entra no mesmo dia? Entra sim, né? Muito obrigado, pastor Ezequiel. Eu vou aqui, como diz a expressão do direito, data máxima, discordando do nobre pastor, afirmar categoricamente, pastor Calixto e todos os ouvintes desse debate que veio para ficar, que Jesus, em primeiro lugar, ele não pode mentir. Se Jesus falou uma coisa e ele não prometeu, ele não pode ser o Salvador e o nosso Senhor. Tá certo? Então, aquilo que Jesus fala, ele garante porque ele é Deus. Tá certo? A segunda verdade que eu quero destacar aqui à guisa desta introdução, deste maravilhoso debate, é que Jesus não brinca com a fé das pessoas. Jesus foi claro no texto referido deste debate, no verso de número 40, vamos começar no 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Note que ele tem a perspectiva do futuro. Não é escatológica. Exatamente. Ele consegue entender isso. Ele tem a perspectiva do futuro, pastor Calixto. Mas olha o que Jesus afirma no verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquilo que ele queria para o futuro, Jesus garante aqui, agora. A terceira verdade aqui que quero destacar ainda desta introdução é que Jesus cumpriu o que ele prometeu. Eu tinha assim alguma intuição, né, que o pastor Ezequiel partiria para a crítica literária. Bom, o debate aqui não é sobre crítica literária, e ele bem sabe, como estudioso, que no grego não existe pontuações. No grego não existe pontuações. E Jesus sempre falou da mesma forma, pastor Calixto. Jesus nunca inventou uma história no sentido de fazer uma pontuação diferente. Depois nós vamos partir aqui sobre esse pressuposto. Outra coisa que eu quero destacar é que o pastor Ezequiel deu aqui, com muito respeito, um salto carpado, triplo, lá para Eclesiastes. Então, o tema aqui não é imortalidade da alma. O tema aqui é se Jesus, não é, garantiu que o ladrão entraria no paraíso naquele dia. Então, Jesus garante, Jesus cumpre essa promessa, porque ele é Deus, tá certo? Jesus é essa pessoa singular da história, uma única pessoa com uma dupla natureza. A natureza divina, ele sempre foi Deus, não é? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Colossenses diz que nele subsiste todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Jesus garantiu
naquele dia, a entrada do ladrão no paraíso. É isso que vou defender aqui, não é? Contrapondo o meu querido pastor Ezequiel. Pastor, como ainda está dentro do seu tempo, eu Sim. ia perguntar ao senhor se o senhor permite-lhe uma pergunta. Com certeza, o senhor é um moderador aqui do debate. A pergunta é o seguinte, logicamente o senhor já disse, nós não... O nosso tema da imortalidade da alma, e eu gostaria muito de trazer tanto o senhor quanto o pastor Ezequiel para esse debate da imortalidade da alma. Será uma alegria. Mas o que o senhor está dizendo é o seguinte, independente da crença na imortalidade da alma ou não, o que o senhor está dizendo é o seguinte, ele é Deus, Jesus é Deus, sim, e que ele teria condições de cumprir esta promessa ao ladrão, independente da crença, da teologia, da imortalidade da alma ou não, é isso que o senhor está dizendo? É isso aí, Jesus é aquele que garante. Ele Jesus... não está preso a um dogma da igreja para cumprir uma promessa. Não, Jesus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. É lógico, pastor Calixto e pastor Ezequiel, que todo pensamento teológico parte de uma construção teológica. Isso é inegável, não é? Por exemplo, nós não temos a palavra trindade na Bíblia. A trindade é uma construção teológica. Mas como Jesus prometeu, conforme diz o texto, claro, em verdade te digo que hoje, não é? Estarás comigo no paraíso. Só Jesus, nenhum outro homem na história poderia cumprir esta palavra. Querido pastor Ezequiel, e se o senhor permitir, depois lhe farei também uma pergunta. Claro. Por favor. Bom que o debate aqui é grande, né? Então a gente tem bastante tempo. Isso é muito bom. Eu, assim, gosto muito de ouvir o Marcelo, já ouvi muitos debates, já conversou e acho, assim, muito válida a questão. Ainda que daqui a pouquinho nós vamos apertar ele, né, pastor? Porque como é que se cumpre isso aí, né? É pela alma imortal ou não é? Mas assim, só para comentar as questões. Eu concordo, Marcelo, não existe pontuação em grego. E ninguém está dizendo que existe. Mas você também deve reconhecer que essa partícula que existe nas traduções aí também não existe, né? No texto grego de Lucas 23:43. Então essa partícula que, ela acaba sendo uma partícula que representa uma espécie de ponto, uma espécie de vírgula na dinâmica do texto para esclarecer o que o tradutor entende que deve ser, o leitor deve entender no vernáculo, né, no português. E a mudança do que daqui para lá muda todo o sentido. É diferente você dizer, eu te digo que hoje você vai estar no paraíso, de eu te digo hoje que você vai estar no paraíso. Porque, por exemplo, nesse aspecto, Jesus pode ter prometido ao ladrão, não que ele estaria naquele dia no paraíso, mas que estaria no futuro no paraíso. E aí vamos dizer que Jesus volte daqui 5 minutos. E o ladrão está morto, como morreu e etc. Aí o ladrão que estava lá na cruz ressuscita. E aí ele vai para o paraíso, se Deus quiser, nós vamos juntos também, né? Pelo menos vocês dois vão, eu tenho que pensar um pouco ainda. Que isso. Brincadeira. Mas aí o ponto é o seguinte, esse ladrão vai estar no paraíso, então a promessa está cumprida, certo? Não há um não cumprimento, não há uma coisa tipo assim, Jesus prometeu e não cumpriu. Isso não existiria, entende? Porque o problema é o entendimento do que essa promessa implica. Essa promessa implica que morre, mas não morre. Morre, mas uma alma imortal não morre. E essa alma imortal estará no paraíso, entende? Essas questões são debatíveis. Agora, a promessa não é debatível, da nossa perspectiva. Outra coisa, você fala que Jesus não pode mentir. Nesse aspecto, eu concordo 100%. Mas isso também não quer dizer que o discurso de Jesus é simples de ser entendido. Por exemplo, quando a filha de Jairo está morta, Jesus fala, a menina não morreu, mas dorme. E depois ressuscita ela. Dependendo de como que você interpreta ali, você pode ter uma inferência que Jesus falou uma coisa que não é bem verdade. E quando você olha de uma perspectiva mais ampla, Jesus falou que a morte é um sono. E ao ser capaz de despertar aquela menina, Jesus trata esta morte como uma morte temporária, como um sono, não como a morte definitiva, que é a morte eterna. Então tudo depende um pouco do cuidado com o que você tem em relação aos textos. E a gente precisa entender se o cumprimento desta ideia de que o ladrão foi para o paraíso no mesmo dia tem por implicação a doutrina da imortalidade da alma. Porque se tiver, nós vamos ter que analisar ela também. Porque para se cumprir a ideia de que o ladrão foi no mesmo dia para o paraíso, você precisa partir dessa ideia. Querido reverendo Marcelo. Ele tá querendo já me apertar, né, pastor? Já começa assim. Esse Ezequiel é perigoso no bom sentido, viu?
Bom, vamos lá. Quanto à expressão, né, que, pastor Ezequiel, você sabe que para que o texto tenha fluência em português, precisa, né, desta palavra dos conectores, que. Claro. Agora, veja só que o texto original diz, pastor Calixto, e sem aqui dar uma de erudito, não, porque nós estamos num debate também de alto nível aqui. É por isso certo? que vocês estão aqui. Eu quero agradecer por isso. Olha que diz, olha lá. Cai em pen alto, amensoi, lego semeron meti emu esse ento paradeiso. Não tem uma vírgula. O texto é corrido. Eu quero até perguntar ao pastor Ezequiel, eu acho que daqui a pouco nós já vamos começar aqui para as nossas tréplicas. Você sabe, pastor Ezequiel, quantas vezes esta expressão, porque isso é uma característica literária de Jesus, pastor Calixto. Paulo não diz assim, em verdade te digo, : Isso é Jesus. Jesus é até incomparável. Se nós formos analisar o seu estilo literário, ele é incomparável. O senhor sabe, pastor Ezequiel, quantas vezes aparece essa expressão no texto de Lucas? Em verdade te digo, ou em verdade te digo? Se eu não me engano, acho que são 8 nos evangelhos todos, mas eu não tenho muita certeza. Quase você acertou. Só em Lucas, ela aparece 7 vezes da mesma forma. Da mesma forma. Não há mudança nenhuma no texto original. Então, o que Jesus está dizendo é claro. Cai em pen alto. Amém? Quer dizer, em verdade eu te digo. Olha lá. Legou semeron. Te digo hoje. Legou é o verbo dizer. Para nós em português. Semeron. Hoje. Não há nada que Jesus fosse inventar. Especialmente na hora da morte. Quer dizer, por 7 vezes no Evangelho de Lucas, Jesus diz assim. Aí quer dizer que aí a pontuação que ele vai defender é deveras, vírgula, te digo hoje. Jesus nunca falou assim. Isso é uma invenção. Com muito respeito, eu não quero comparar aqui ao querido pastor Ezequiel, aos nossos testemunhas de Jeová, porque eles fazem assim, pastor Calixto. Nos 6 textos da tradução Novo Mundo está assim, em verdade vos digo, Lucas 4, 25. Lucas 12, 37, em verdade eu vos digo, : Lucas 13, 35, eu vos digo, : Lucas 18, 17, deveras eu vos digo, : Lucas 21, 32, em verdade te digo, : Aí em Lucas 23, 43, para eles negarem que o ladrão entrou no paraíso, eles colocam assim, pastor Calixto, deveras, vírgula, te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Ora, isso é uma invenção. Isso aqui eu vou usar uma expressão forte aqui. Pode usar. É desdizer o que Jesus sempre disse. Se Jesus é toda a verdade, nós não podemos desdizer aquilo que ele disse. Pastor Ezequiel, se o senhor permitir, eu fararia uma pergunta ao senhor, mais ou menos dentro daquilo que o pastor Marcelo está falando. Certo. Ao meu ver, ao nosso ver, fica estranho quando uma pessoa tem uma forma de se expressar por toda uma vida. E simplesmente, logicamente, eu vou concordar com o senhor que o ato da cruz é uma coisa excepcional. Jesus não morreu 2 vezes. Claro. Né? O que ele fez naquele dia e não fez mais em nenhum outro. Ponto. Mas não fica meio que estranho que na hora da morte Jesus tivesse esse cuidado de pontuar, ou seja, mudar toda uma forma literária sua, que os próprios evangelhos reconhecem como algo pessoal, como disse Marcelo, não é paulino, não é joanino, é uma coisa cristocêntrica. É ele que usa essa expressão e somente ele. Como é que o senhor vê isso, pastor? Perfeito. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma pessoa muito conhecida, que é o pastor Rodrigo Silva. Sim. Demais. E olha, eu tô querendo
fazer um convite ao querido Rodrigo Silva para estar conosco aqui. Legal, legal. E ele tem, inclusive, a tese de mestrado dele exatamente com base nessa ideia do advérbio e que conectaria esta ideia do hoje, né? Se estaria ao verbo, ao digo, ou ao paraíso, ou ao hoje, né? O que seria aquilo. E o que acontece? Na visão dele, é absolutamente normal dentro da língua grega a construção de dizer, eu digo hoje que você estará comigo no paraíso. Eu não sou especialista, não gosto de passar a impressão de que eu vou discutir grego e hebraico assim, porque eu estudei essas coisas todas no seminário, mas eu aprendi, inclusive, com o meu professor de grego, Dr. Milton Torres, que ele fala assim, se grego resolvesse os problemas teológicos, não haveria tanta discussão teológica na história do cristianismo. Inclusive entre ortodoxos e romanos e essa treta toda. Porque, assim como a gente discute e discorda das coisas em português, se discute e se discorda das coisas em grego. Não é porque aqui está escrito em grego desse jeito que é assim e ponto final e acabou. Não é porque bem. Depende um pouco do como você lê as coisas. E o que acontece? A gente não acha que a expressão em Lucas 23:43 é algo excepcional na linguagem de Jesus. Ainda que sempre tem umas discussões complicadas. Provavelmente, Jesus estava falando em aramaico e aí está traduzido o pensamento dele na língua grega. Jesus não está falando em grego na cruz do Calvário, muito provavelmente. Então já existe uma tradução ao grego, inclusive do que a gente está falando do pensamento helenista, né? O pensamento helenista foi tão forte que até o Novo Testamento escrito em grego, que era o inglês da época, né? E etc. Então, o koiné lá? Isso, o gregão popular? Exatamente, o grego koiné. Então, o que acontece? Às vezes, essas partículas absolutamente exatas do tipo, olha, esse verbo aqui é assim. Calma, porque ele estava falando numa outra língua, traduzida para essa. E eu não estou querendo com isso fugir do texto sobre nenhum aspecto. Tá tudo bem. O que eu estou querendo dizer é que, assim, essas discussões, elas são complexas. Mas o mais importante para o ouvinte entender é que, no final das contas, o que a gente diz não é que, por exemplo, assim, existe uma linguagem excepcional. Em verdade, eu te digo. Tá dito do mesmo jeito que ele sempre disse. Agora, existe uma ideia de que hoje estarás comigo no paraíso. A falta do conector, que seria a vírgula ou o respiro, ela de fato abre margem para as duas possíveis leituras, e a leitura da ideia de que hoje estarás comigo no paraíso, ela é vencedora na história do cristianismo. Como a ideia da imortalidade da alma é algo que foi assimilado pela cultura cristã por vários motivos. Existem algumas discussões bíblicas complexas sobre esse assunto, Mateus 10:28, tem lá o rico e o Lázaro, tem as almas do altar lá em Apocalipse, vocês têm meia dúzia de questões. E a doutrina da imortalidade da alma veio a se tornar uma doutrina padrão na igreja cristã. E o nosso ponto é que, se isso for verdade, vamos dizer assim, se for realmente desta maneira, você vai ter um monte de implicações, inclusive na ideia de que Jesus mentiu. Lembra lá em João 10:35, a escritura não pode falhar? E aí Eclesiastes, por exemplo, diz, o morto não sabe nada, ele não tem consciência, ele não tem memória, não tem lembrança, isso, aquilo, falhou. Porque aí o ladrão tá morto, mas não tá morto, chega no paraíso, ele tem memória, tem lembrança, tem identidade, ele louva, ele canta, ele faz isso aqui, entende? Então, isso não só no texto de Eclesiastes, inclusive em inúmeros outros aspectos. Por exemplo, a conexão entre o pecado e a morte. Paulo explicou, o salário do pecado é a morte. Uma alma imortal, ela não pode estar conectada ao pecado. E aí a gente pode avançar depois durante o debate. Gente, vocês estão vendo aí que aqui o debate hoje está caminhando num nível elevadíssimo. E olha, a partir desse momento agora, eles poderão interpelar um ao outro, né, tal, fazendo as suas interpelações e perguntando aqui um ao outro. Olha, já nós vamos abrir para os nossos ouvintes mandar o seu áudio aqui também para ajudar esclarecimento, a sua pergunta. A questão é, e você? E aí, o ladrão entrou ou não entrou no paraíso? Pastor Marcelo, até para... Eu fico sempre preocupado com aquele ouvinte lá, porque vocês têm uma capacidade teológica, e temos que reconhecer isso, diferenciado daquele ouvinte do dia a dia, daquele crente normal do dia a dia na nossa igreja, né? Não que eles não tenham, mas que, infelizmente, nem todos Deus chamou para mestres. Verdade. Vocês estão aqui hoje nesse papel de mestres e tal. Quando Paulo diz, expirou, ou a próprio texto citado, que Jesus diz, a menina dorme, ou Paulo diz dorme,
essa expressão dormir ou expirou não é a mesma coisa para expressar, por exemplo, o pastor citou Eclesiastes, eu até queria te perguntar o seguinte, não quero ir para a questão da imortalidade da alma, não é isso que eu quero. Fica tranquilo, eu pastor. quero só para o ouvinte lá ter uma ideia, poxa, a Bíblia diz de vez em quando que dormiu, outra hora diz que só expirou, e aí, é morte mesmo? Porque o escritor lá do Eclesiastes diz que não tem nenhuma lembrança, não sabe de nada, mas qual é a perspectiva do livro de Eclesiastes? É uma perspectiva eterna? Parece que a perspectiva lá é humana, debaixo do céu, ou seja, é o que Salomão entende como ser humano e tal. Queria se o senhor pudesse só dar uma pincelada pra gente nisso. Vamos lá, na sua pergunta, pastor Calixto, está a resposta. Quando o nosso querido pastor Ezequiel cita, não é, o livro de Kohelet, né, o pregador, aquele que fala kahal, a assembleia, não é? No capítulo 9, verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. É verdade. Mas sob que perspectiva ele está falando? Acima do sol? Da eternidade? Ou debaixo do sol? Não é? Então, o Kohelet, o pregador, os estudiosos dizem, pastor Calixto, que Salomão escreve 3 livros na Bíblia. Ele escreve parte de Provérbios, porque nós temos outros escritores, nós temos Provérbios de Ezequias, nós temos Provérbios de Agur, não é? Do rei Lemuel. Então, ele escreve Provérbios quando ele está na meia-idade, quando ele está chegando à maturidade, ainda não chegou. Ele escreve o Shir HaShirim, ou Cantares de Salomão, ou quando está enamorado. Tá loucão, apaixonadão. E aí ele mesmo diz, né, que o cara apaixonado faz umas loucuras que ninguém entende, não é o que ele falou, mas é isso mesmo. O anal, ele falou, mano, é uma loucura, a cobra na pedra. Mas, cara, o que o homem faz por uma donzela, né? Meu Deus. O mel tá escorrendo. Agora ele escreve, pastor Calixto e pastor Ezequiel, Eclesiastes já na maturidade, na sua velhice, que ele está vendo tudo. Por tudo, né, cara? Foi milionário, colecionou riquezas, colecionou contatos políticos, teve o seu nome aclamado. Uma mulher viaja 2.000 quilômetros para desfrutar da sua sabedoria. E parece que chega apaixonadinha. Parece que sim. Não é? Mas aí, pastor Ezequiel, se nós continuarmos o texto, veja como esse texto não cabe aqui, para o senhor defender aqui a mortalidade da alma. Vai dizer assim, ó, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Como assim? Lógico que terá recompensa. A Bíblia diz que nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, quer dizer que o texto se anula por si próprio? Como é que fica Romanos 14:10? Como é que fica o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Que nós todos teremos que comparecer ao tribunal de Cristo. Então, a meu ver, esse texto de Eclesiastes é um texto que carece de provas maiores. Porque ele está falando da perspectiva debaixo do sol. Morreu, morreu mesmo. Mas será que a alma morre? Aí que está a questão. Será que a alma se extingue? Será que a alma se, sei lá, como acho que o pastor Ezequiel defende, vai ser aniquilada? Parece que o maior defensor disso é Stott, né? Infelizmente, né? O capelão da rainha da Inglaterra caminhou por esse caminho, né, Calixto? Então, querido pastor Ezequiel, nós vamos ter um problema célebre com o texto, que não é o objeto aqui do nosso debate, mas com aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 28, que o senhor bem citou aqui, que isso aqui é um texto muito difícil, né? Para os teólogos adventistas, quando Jesus é claro e ele disse assim: não temais os que matam o corpo. Ou seja, o corpo pode ser tirado dessa vida. Mas o que ele diz? E não podem matar a alma. São palavras de Jesus. Ora, se não pode matar a alma, o que significa? Calma, sobrevive. Que ela é imortal. Isso são palavras de Jesus. Eu até queria entender o pensamento do pastor Ezequiel desse texto. Olha, que temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ora, se a alma é mortal, Jesus errou aqui. Se a alma se extingue, nós vamos ter um problema seríssimo
com a pessoa de Jesus, que ele está dizendo categoricamente que a alma não pode morrer. Meu Deus do céu, olha, é a 102.9 com você. Olha, anota o WhatsApp, manda a sua pergunta pra cá. Eles estão doidos pra te responder no 11 50 50 50 90. É importante a sua participação. Olha, de novo, 11 50 50 50 90, querido pastor Ezequiel. Bom, é bom ver você, Carlisto, bem animado aí com a discussão. Mas eu vou pedir para a câmera fechar aqui no meu celular. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas não precisa fechar, enfim. Isso aqui é a capa de um livro que eu produzi. É tá? mesmo? E aqui o nome do livro é assim: Jesus e a Alma Imortal. Olha, o senhor pecou. O senhor pecou. O senhor pecou de não trazer um desses pra mim. Né? Pronto. E aí o subtítulo diz: um olhar mais atento sobre Mateus 10, 28. Então fui mexer Foi mexer no vespeiro. Fui mexer com o tigre aí, agora eu vou ter que aguentar. Mas aqui. o que acontece? Antes de partir para Mateus 10, 28, eu não quero que você fuja assim tão fácil de Eclesiastes. Porque assim, a gente sabe que aqui não, né? O tema aqui não é o livro de Eclesiastes. Sim. Entretanto, existe um pouco de uma tentativa retórica quando discute esse tema. Tá. De dizer que o livro de Eclesiastes é um livro com uma perspectiva muito humana, debaixo do sol, e que não seria, tipo, uma perspectiva divina ou algo do tipo. Não que se negue a inspiração, mas que se nega a aplicação do texto em relação a essas questões. Só que o que acontece? No verso 10 do capítulo 9 de Eclesiastes, a gente é impedido de ter essa interpretação. Porque o que diz aqui, ó? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, no Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o Sheol é o lugar dos mortos. Na ideia hebraica, as pessoas morrem e vão para o Sheol, que é a sepultura. Alguns textos traduzem como inferno, aí tem umas discussões assim. Mas o que acontece? Aqui se diz que não há nada, não é de onde a pessoa sai, é para onde ela vai. Entende? Tipo assim, não é do tipo assim, ó, de onde você sai, a impressão que as pessoas têm quando olham um morto é que ele não vê, ele não enxerga, ele não tem lembrança, não tem memória, não tem reação, ele não tem nada, não tem consciência. Mas a alma dele tá em outro lugar e essa alma enxerga e vê, e tem memórias, e tem sentimentos, e tem lembranças. Mas o texto diz o contrário. Para onde você vai seria, tipo, para onde a alma vai, não tem nada, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria, que é a mesma imagem dos versos 5 e 6. E a ideia ali de que o morto não terá recompensa é uma ideia bem importante, e eu concordo contigo que se nós não tivéssemos informações bíblicas extra, nós realmente teríamos uma ideia de morreu, acabou, não tem mais nada. Entretanto, o morto de fato não tem recompensa. Inclusive por isso ele tem que ressuscitar. Para ele ter a recompensa. Lá em Apocalipse 20 vai se dizer Mas que... isso aqui é a ressurreição, é a ressurreição do corpo. Em nenhum momento se diz de ressurreição da alma. Concordo, tá, mas é a ressurreição tipo do ser humano, entende? Toma cuidado com isso. Não, tudo bem. Em nenhum texto da Bíblia... Sem problema. A Bíblia fala de ressurreição da alma. Tá bom. A ressurreição que Cristo promete. E que Paulo promete, primeira, é a ressurreição do corpo. Tá bom, eu respeito a tua visão, mas o ponto é assim. A Bíblia diz... Vocês permitiriam, desculpa cortar o senhor, Não. só colocar uma coisa para vocês. Claro. Eu fui informado essa semana que os cientistas, inclusive uma cientista brasileira, parece que ela é pioneira nessa. Chegou-se à conclusão que após a morte, o cérebro Continua. ainda fica por vivo 7 minutos. Meu Deus. E que ele está comprovado cientificamente. Vai sair, parece que agora, numa revista de ciência. Uau. Que ele, esses 7 minutos, adivinha o que ele faz? Ele busca as melhores lembranças que a pessoa... Ele vai nas melhores recordações que geram naquela pessoa algum tipo de conforto. Meu Deus. Aí eu fico pensando, Simão, como é que ele busca a lembrança de recordação? Ezequiel vai ter problema com essa revista. Então, é científica. Legal. Por isso que eu tô até trazendo. Sei, porque, sei. tudo bem, eu vou concordar com o senhor numa fala.
até antecipando, parece que a ciência é muito nova ainda para querer discutir com a Bíblia. Claro. Não é? A ciência é muito nova. Verdade. O nosso Deus é de eternidade, eternidade. Mas é uma questão bem interessante. Mas antes de comentar, eu só quero falar um pouco mais do... Desculpa ter te Não, interrompido. não, Virgínia. Então, eu também Desculpa. que Não tem problema nenhum. O senhor tem o tempo aqui para... A gente está aqui para debater tranquilo, mas a importância da ideia da ressurreição, especialmente lá em Apocalipse 20, é que ela divide a ressurreição entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então, o que acontece? Lá no livro de Tessalonicenses, no primeiro livro, no capítulo 4, fala que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E aí o Apocalipse diz que depois de 1000 anos, depois da primeira ressurreição, vai haver a segunda ressurreição. Por que isso é uma coisa importante lá para o texto de Eclesiastes? Porque lá, de fato, a ideia é os mortos não terão eles recompensa nem participam de nada. Por isso a necessidade da ressurreição, inclusive dos ímpios. De outra forma, de fato, vamos dizer assim, que se a ideia adventista for correta, o morto perde a consciência, não existe mais nenhuma punição, não existe nenhuma... Nada, não existe mais nada, né, na verdade. Então, na ressurreição, tanto dos justos quanto dos ímpios, aí você tem as recompensas. No caso dos justos, a recompensa é a vida eterna, e no caso dos ímpios, a recompensa é a segunda morte, que aí é o lago de fogo, que se descreve ali em Apocalipse 20. Então, o texto de Eclesiastes, ele é parcial, eu concordo. Mas ele não é complementado pela imortalidade da alma. Ele é complementado pela doutrina da ressurreição, que é o centro, inclusive, do Novo Testamento, na ressurreição de Cristo e etc. Tá bom? Aí, outra coisa. Em relação a essas questões científicas, e depois a gente pode voltar para Mateus 10, 28, se for o caso, o que acontece? As experiências de quase morte, como a gente chama, inclusive, que tem um pouco a ver com esse espaço onde a pessoa morre ou quase morre, vai e volta. Porque pro judeu parece que existia 3 níveis de morte. Morto, quase morto, semi-morto. Existe um pouco a ideia de que depois de 3 dias que o corpo que realmente estava morto. E aí Jesus teria ressuscitado Lázaro 4 dias depois para mostrar que isso aqui estava morto mesmo, entendeu? É bem interessante. Mas assim, esse período, ele não nega a mortalidade da alma. O que ele simplesmente explica são algumas dinâmicas cerebrais humanas na hora da morte. O ponto é que seria o seguinte: depois desses 7 minutos, morreu. Ou depois desses 3 dias, morreu. Entende? Chega uma hora que morre. Aí depois que morre, aí tem que se cumprir o que Eclesiastes diz. Sob pena de que o texto de Eclesiastes é um engano, é uma heresia, é uma coisa errada. E Jesus vai falar que a Escritura não pode falhar. E Jesus não vai poder mentir. Então, a nossa leitura é que essas experiências, elas têm sentido no aspecto de que elas são muito comuns. Se você lê experiências de quase morte ao redor do globo inteiro, tem pessoas que dizem, né? Aí eu me senti num túnel, e aí eu vi uma luz, eu ouvi uma voz, e aí etc e tal. Mas lembra que essas pessoas também contam histórias diferentes. Por exemplo, pessoas católicas pensam que vem Maria, pessoas budistas pensam que vem o Buda. Bem que essa experiência, ela se adapta um pouco a crença da pessoa. Isso, exatamente. Se é um espírito, se é uma doutrina luz. Que ele está acostumado, a vida dele foi educado. Isso, como por exemplo, você falou, né, que o cérebro retoma as melhores memórias. Então é a sua memória. Não é memória. Tipo, não é uma coisa de todo mundo pra todo mundo, entendeu? Então, assim, se eu tive boas memórias na igreja católica, na hora de eu morrer eu posso enxergar Maria. Se eu voltar dessa experiência, eu vou dizer, Maria é real. Mas talvez não seja exatamente isso. Tá. O cérebro é complexo, entende? Então, a gente entende que a ciência é super válida, mas a gente entende que a Bíblia está acima. E a visão bíblica da morte é aquela relação que eu falei. É o pecado e a morte. Se o ser humano é mortal, mas o ser humano é pecador, mas não é mortal, aí nós temos um problema. Que aí nós pecamos e não morremos, ou não morremos pela metade, daí essa nossa alma, ela peca, ela não peca. E se ela não peca, por que alguns pensam que essa alma vai ser torturada eternamente no inferno, como se tivesse a vida eterna sofrendo no inferno, se não for salva? Então, pra gente, todas essas coisas não fecham a conta. Tanto das revelações bíblicas do Antigo quanto do Novo Testamento. E aí, por isso, a gente tem uma visão diferente. Olha, eu vou trazer vocês aqui para um próximo debate. Mas seguinte... Meu Deus. O que vai pro inferno é a alma ou o corpo e a alma? Legal. Porque ele ressuscitou. Jesus disse que o bicho lá não morre. E aí, o corpo também não morre? O fogo não se apaga. Parece que ao mesmo tempo que ele tem um poder de fazer sofrer, ele não tem o poder de destruição do corpo. Eu não sei, eu vou trazer vocês para esse debate, querido reverendo Marcelo. E aí, o ladrão, Marcelo, entrou, não entrou? Eu quero saber se esse cara entrou mesmo. Entrou, Jesus não pode ter mentido. Eu queria entender aqui como é que o pastor Ezequiel interpreta esse texto célebre, pastor Ezequiel, não é?
Você já está pronto o seu livro? Já está pronto? Já. Eu devia ter trago aqui para assim, nós outros. Eu não tenho ele físico, mas eu posso mandar em PDF. Eu mando Pronto. gratuitamente para todo mundo. O ouvinte, Obrigado. inclusive, que quiser, pode me pedir meu WhatsApp e eu peço Aí, que mando que para todo legal, mundo. é a 102.9 Que proporcionando alegria, a você alegria. leitura grátis. E o objetivo não é convencer as pessoas Não, da minha o visão. objetivo É estudar. É estudar, é esclarecer, é um ponto... Isso, é a nossa visão. É um Quem quiser discordar, contraponto tudo para bem. você pensar. Não, e a sabedoria está aí à disposição de todos, né, pastor É Cristo? isso Cabe aí. nós filtrarmos, não é? Se vamos absorver Sim, ou se vai não. concordar ou não. É, isso Discordar Vocês é lembram normal, daquela frase antiga dos nossos pastores? Que o crente tem que ter 2 sacos? Um com fundo e um sem fundo. Pronto. O que for com fundo, põe e leva pra você. O que não for sem fundo, Libera logo, né? Vai lá, Marcelo. É isso aí, obrigado, pastor Calixto. Como é que você entende aqui, pastor querido Ezequiel, não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma? O que é alma aqui para o senhor? Legal. Não é a parte imaterial? Como é que o senhor vê esse texto? Legal. Tá? Eu vou resumir, né? Porque... Tá. Você quer falar? Não, elaborar depois melhor? você volta, nós vamos, né, interagindo e... É assim, ó. Eu vou ser breve para você poder comentar. Tá. O que acontece? A palavra alma, que é a palavra psique lá no grego, ela significa algumas coisas diferentes. Tá. E entre elas, você tem a ideia da alma, você tem a ideia da vida, você tem a ideia do coração, você tem a ideia da mente. Por exemplo, a minha alma está abatida, quer dizer, a minha mente, né, o meu coração está abatido. A minha alma louva o Senhor, a minha vida, meu coração, tem várias acepções. E uma dessas acepções é vida. E na nossa leitura, Marcelo, o Mateus 10:28 basicamente é o seguinte: você não deve temer a pessoa que tira a sua vida aqui, que seria matar o seu corpo, mas não mata a sua alma, que tem que ver com a ideia da vida eterna, tá? Então a alma aí é vida eterna? Na nossa visão, sim. Então, o que acontece? Até porque na continuação do verso, Jesus vai falar: antes temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Que é um pouco a pergunta que você queria fazer o outro debate. Exatamente. Porque o que acontece, assim, o termo vida... vamos trabalhar a seguinte hipótese. Eu já ilustrei isso em outros contextos da seguinte forma. Eu saio aqui e tomo um tiro pregando o evangelho. Tô pregando aqui o evangelho, alguém não gostou aqui na esquina, no boteco, e me deu um tiro. Quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar e eu vou viver para sempre. Esse cara que me deu um tiro, ele não tirou a minha vida, especialmente a vida verdadeira. Lembra um pouco daquelas imagens do Evangelho? Nós estamos mortos, a nossa vida está escondida com Cristo e quando Ele se manifestar, a nossa vida vai se manifestar? Tem um pouco a ver com essa ideia, entende? Então, a pessoa tira a minha vida aqui, ela não tira a minha vida de verdade. É o oposto da imagem do tipo, quem ganha o mundo inteiro e perde a alma, no fim, perde tudo. Entende? É tipo o oposto. Então, a nossa leitura de Mateus 10:28 é que as pessoas que tiram a nossa vida aqui, que nos matam aqui, elas não podem ser temidas. Porque elas só têm o poder de tirar essa vida aqui. Se eu viver e se eu morrer em fidelidade a Deus aqui, eu vou ter a vida eterna. E ninguém vai poder tirar essa minha vida eterna. Então eu não posso temer de pregar o evangelho e tomar um tiro, porque ele mata o meu corpo, mas não mata a minha alma. Mas nessa ideia, a alma é tipo a minha vida eterna, a minha verdadeira vida. Agora, eu devo temer a Deus. Porque esse pode. O que o homem não pode fazer, Deus pode. Então, por exemplo, se a ideia fosse que o homem não pode matar uma alma imaterial, Deus teria que poder. Porque senão você também não temeria a Deus, porque essa é a razão pela qual você não teme o homem. Por que você não teme o homem? Porque ele não pode matar sua alma. Se Deus também não pudesse matar a minha alma, eu também não podia temer a Deus. A minha alma também é imortal diante de Deus, entende? Então quando Deus fala que ele pode matar e destruir, porque ali o verbo apólime, na nossa visão, é matar literalmente. Matar o corpo e a alma no inferno. Que inclusive está em harmonia com muitas imagens de aniquilacionismo que tem na Bíblia. Então por isso a gente não entende que Mateus 10:28 prove a imortalidade da alma, ainda que é um texto difícil, eu concordo, e eu escrevi 100 e tantas páginas. Olha, gente, olha, Marcelo, tá aparecendo aqui que eu tô me convertendo aqui ao adventismo. Ô, glória! Mas só por causa daquele hino, que eu acho que tem tudo a ver com o debate agora de Mateus aqui, vocês estão... Não se pode matar o crente, quem é
salvo não morre, não. É, bonito, né? bonito. Então, vai lá, Marcelo. Bom, Ezequiel, eu trouxe ele pro meu raio de ataque. Vai lá, manda bala. No bom sentido, no bom sentido. Esse pensamento do pastor Ezequiel, ele é um pesquisador. Note bem, pastor Antônio Calista, é o pensamento de um grande teólogo adventista chamado Samuel Bacchiocchi. Tem o livro dele aqui, ó. Olha aí, eu acho que é Olha, exatamente que legal. isso. Na página 78, olha como eu estudei, hein? Vem. Vê aí se é a página 78. Olha o que ele diz, é o pensamento Meu de Ezequiel. Deus. Eu captei a fonte primária Ô, sabe o guru. de Ezequiel Gomes. Olha o problema que nós temos, querido pastor Ezequiel, quando o senhor afirma, não sei se concordando com Samuel Bacchiocchi sobre isso. Calixto, eu quero que o senhor preste também atenção, eu sei que o senhor é um pensador da Bíblia também. Olha o que ele diz. Quando temos em mente o sentido ampliado que Cristo usa o termo alma, sua declaração se torna clara, ele diz. Matar o corpo significa tirar a vida presente sobre a terra, ok? Beleza. Entretanto, olha o que diz Bacchioli, isso não mata a alma, ou seja, a vida eterna recebida por aqueles que aceitam a provisão da salvação de Cristo. Peraí, mas isso, querido pastor Samuel Bacchioli, é o primeiro teólogo no mundo que eu vejo falar que alma é vida eterna. Meu Deus do céu, a alma pode ser respiração, pode ser o interior da pessoa. Agora, alma, Psique. sinônimo de vida eterna, isso com muito respeito é um contorcionismo teológico. Sabe por que é um contorcionismo teológico? Preste atenção, pastor. Olha a lógica do texto. Se alma no texto significa vida eterna, então a parte seguinte do texto, sabe como deveria ser traduzida? Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a vida eterna alma. Ora, se alma é vida eterna... Então, como é que ela pode morrer? Exatamente, como é que a alma vai ser perecida no inferno? Então isso é um problema seríssimo, não é? Isso Até caberia se todo mundo fosse para o céu. Exatamente. Mas como é que você vai matar a vida eterna no inferno? Exatamente. Como é que a vida eterna será aniquilada? Se a vida é eterna, como que ela pode ser aniquilada? Então essa tese, com muito respeito, eu acho que cai por terra aqui. Porque o primeiro teólogo no mundo que eu conheço dizer que alma é sinônimo de, no inglês, everlasting life, né? Da vida eterna, é o Samuel Bacchiocchi. Porque se alma aqui é sinônimo de vida eterna, então nós vamos ter que ler o texto que se segue. Não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a vida eterna. Meu Deus, eu fiquei agora preocupado. Legal. Vamos lá, então? Acertei aí, não acertei? Acertou perfeitamente. Olha aí, aqui, ó. você vê que eu pesquisei, hein, pra estar aqui, Inclusive, nessa arena de debates. Verdade. E não é? nessa página, exatamente, 78. Olha aí. Perfeito. Então, Então, tá confirmada aqui a ideia Meu do pastor do Ezequiel, Marcelo. a vida eterna será aniquilada? Sim, o que- A vida eterna? Sim, o que acontece, Marcelo, só pra você entender. A ideia de que Mateus 10:28 fala de psique e ali significa vida eterna, está com fundamento na ideia de que o termo psique significa vida. Por exemplo, no próprio capítulo. No capítulo 10, no verso 39, diz assim, no mesmo capítulo 10 de Mateus: quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a vida por minha causa, a achará. O termo vida aí é psique. Não, mas você tá falando nessa perspectiva terrena. Isso, tudo bem, né? mas Não é entende? na perspectiva da vida Isso, eterna. mas não aí é o que isso? acontece? Eu concordo, isso aí você tá certo. Isso mesmo. Só que como a perspectiva de vida é uma acepção do termo alma, a vida eterna também é uma percepção de vida. Entende? Por exemplo, a ideia é exatamente isso. Por exemplo, na vossa perseverança é que ganhareis a vossa alma. Diz lá o Evangelho de Mateus, aliás, o Evangelho de Lucas, Jesus falando. Então a ideia é que é necessário perseverar, porque quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim vai ganhar a sua alma. Então a ideia é assim, você vai ganhar a vida eterna, você vai ganhar a alma, você vai ganhar a vida se você perseverar. Então esta é a verdadeira vida. E por exemplo, você deve temer a Deus porque ele pode destruir você
E aí você não vai ter a vida eterna sendo destruído. Essa é a ideia. A ideia não é assim, que existe uma vida eterna perecendo no inferno. Inclusive, essa até também seria uma imagem que caberia. Tipo assim, a pessoa destruída no inferno, o que ela perde? Ela perde a vida eterna. Essa é a ideia. Por isso, inclusive, Deus deve ser temido. Porque se uma pessoa mata você, mas Deus pode te ressuscitar e te dar a vida eterna, tá tudo certo. Agora, se você for destruído por Deus, não tem ressurreição, não tem vida eterna pra você. Gente, olha, tô recebendo aqui no debate da 102.9 hoje o querido pastor Ezequiel, que é pastor da igreja adventista do sétimo dia em Jundiaí, e recebendo aqui o reverendo Marcelo, mais conhecido como Marcelo Hebraísta, da igreja Assembleia de Deus do Belém. Olha, gente, eu vou pra um break, é rapidinho, não sai daí porque a coisa vai esquentar no segundo tempo do debate, é rapidinho. Gente, estamos voltando aqui o segundo tempo do debate. Olha, você deve anotar o telefone, anota aí. Olha, anota o telefone aí, gente. O telefonezinho, isso, é 11 950 50 50 90. Se você quiser mandar sua pergunta para cá, os debatedores estão prontos. Olha, o querido pastor Ezequiel depois vai mandar aí como que você pode acessar o seu livro, né? Já tem muita gente aí na internet perguntando. E eu queria aqui, olha, fazer para você, porque o que é bom tem que ser apresentado de verdade. Muito obrigado. Pastor Marcelo de Oliveira, olha, rapaz, esse aqui, personagens esquecidos da Bíblia. Você acha que você conhece todo mundo? E por que algumas pessoas que são tão importantes estão no campo do esquecimento? Né? Eu sempre me perguntei o seguinte, como só estudioso da história da igreja, eu sempre me perguntei, por que todo mundo esqueceu que o Tiago some no capítulo 3, capítulo 4 de Atos, e só aparece no capítulo 12? Olha aí. O trio inseparável do Novo Testamento, o Tiago some. O cara só volta quase 18 anos depois, só para morrer. Meu Deus. A pergunta, onde ele estava? O que ele estava fazendo nesse período? Como nós temos tantos apóstolos, não é? Cadê? Por quê? Tudo bem. Mas aqui é mais importante ainda. São personagens que estão na Bíblia, que fizeram algo e que nós não lembramos. Então, ó, não deixa de ler, não. Esse aqui é meu, vou comer, vou devorar isso aqui. Esse é o pastor Marcelo, Carlos. muito obrigado, querido. E olha, e essa outra aqui, ó, fascinante cultura judaica do pastor Marcelo, eu quero que você também acompanhe, é bom demais. Mas vamos voltar pra cá, porque o negócio aqui eu quero saber. O ladrão entrou, não entrou? Entrou pela porta do paraíso ou não entrou, Marcelo? Sim, entrou. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui, pastor Calixto, de você ter me dado a honra de falar desses meus 2 livros. Esse primeiro que o senhor tem às mãos, o Personagens Esquecidos da Bíblia. Eu digo assim, se não comprar por causa do Marcelo, compra pelo prefácio Dr. Russell Philip Shedd. Que legal, aí hein? é outra Parabéns. coisa, né, mano? Foi Dr. Shedd, de saudosa memória, que fez esse prefácio. Esse livro se tornou best-seller, pastor Calixto, da editora do pastor Silas Malafaia. E é uma abordagem inédita. Você é um biblista. Quantas mensagens o senhor já pregou sobre Apeles? Eu nunca. Só que Apeles, pastor Calixto, tem uma das designações mais lindas da Bíblia. Olha que Paulo diz em Romanos 16:10, Ezequiel. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Se a sua vida fosse resumida em uma frase, o que as pessoas falariam de você? Por que eu falo isso, pastor Calixto? Porque em nenhum outro lugar do Novo Testamento vai aparecer Apeles. Mas olha o que Paulo disse. O dia que fala do cara... Nem da para pessoa, Timóteo. Timóteo procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E Lá Apeles? no final, eu vou analisar quem é você. Agora Apeles, Paulo diz, aprovado em Cristo. Eu vou pregar sobre ela. Pronto. Obrigado, vamos lá. E aí, querido pastor... Mas eu queria saber se nesse livro aí, Marcelo, você fala de Bakebuk.
Porque Baquebuque, pra mim, é um dos nomes mais engraçados que existem na Bíblia. Brincadeira, como eu botar o nome da criança, Baquebuque. Abacuque? Baquebuque é o nome dele. Vamos lá, vamos voltar pro nosso debate aqui, com quem eu terminei. Não lembro, com não. o pastor Ezequiel e eu volto com o pastor Marcelo. Então, eu volto aqui a esse tema, querido pastor Ezequiel. Se alma aqui é o sinônimo, né, da vida eterna, que eu penso que ficou bem difícil defender isso, porque se alma é vida eterna, então Jesus vai fazer perecer, não é? Sim. A vida eterna. E aí nós temos um problema seríssimo, como a vida eterna será aniquilada. Então vamos lá. Se o homem, como vocês ensinam, é uma unidade absoluta que com a morte do corpo ele deixa de existir, não é? Pois a morte será a aniquilação da alma. Como é que os homens não podem matar a vida uma vez, que o corpo com todas as suas funções morre com ele? Se ele, o homem, não tem uma alma imortal, como é que ele pode continuar com a vida mesmo depois da morte? Então, a nossa resposta é que só existe vida após a morte em ressurreição. Não pode haver de outra forma. Claro que a gente respeita, assim, o que acontece. A leitura imortalista de Mateus 10, 28 é uma leitura que pesada, né? E que também venceu na história, assim como do ladrão da cruz. Porque ela, de fato, vamos dizer assim, ela passa essa impressão para quem quiser enxergar isso no texto. Mas assim, não tem nenhuma dificuldade com a ideia do perecimento da vida eterna. Pelo contrário, toda pessoa que vai para o inferno poderia ter tido a vida eterna. Lembra lá no Apocalipse, por exemplo, um dos textos tristes assim da Bíblia, né? Aquele que tirar... como é que é? Como diz o texto aqui? Lá nos versos finais. A todo aquele que ouve as palavras da profecia do livro eu digo: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, o perecimento da alma é isso aqui. É Deus tirar a parte da vida eterna da pessoa. Ela poderia comer o fruto da árvore da vida, ela poderia viver eternamente, porque no fim das contas nós não temos, acho que nenhum de nós três aqui, uma teologia calvinista. Então nós cremos que Deus ama... Depende. Enfim. Aqui, ó. Fazer um debate Eu só tô botando pimenta aqui. Mas o fato é assim, tipo, todos nós aqui cremos que Deus ama todas as pessoas, quer que todo mundo seja salvo, e Jesus morreu por todas as pessoas, e todos podem ser salvos, ainda que exista a condição da fé. E nem todo mundo é da fé. Então, por não cumprirem a condição, alguns não serão salvos. Mas se cumprissem, seriam salvos. E teriam a vida eterna. E, quando forem jogados no inferno por causa da sua incredulidade ou da sua infidelidade, o que vai estar perecendo ali? Uma pessoa que poderia ter a vida eterna. Então, a gente não encontra a dificuldade com o que você encontra dificuldade, Marcelo. Mas, acima de tudo, se você puder me responder, eu sempre fiz essa pergunta, Marcelo, ninguém nunca responde. O salário do pecado é a morte. Na sua ideia de alma imortal, o ladrão era um pecador, certo? Ele estava ali, inclusive, não só por pecados contra a lei de Deus, contra a lei dos homens, e estava crucificado ali com Cristo, ao lado de Cristo. Esse homem era um pecador. Para a alma dele ser imortal, qual é a relação da alma com o pecado? A alma está sem pecado e é o corpo que tem pecado? Você tem essa leitura dualista grega? Ou você acha que a alma também peca, mas se ela peca, por que ela não morre? Como que você enxerga a conexão entre pecado e morte na história da alma imortal? Bom, eu entendo que o texto célebre de Paulo resolve essa questão. O salário do pecado é a morte, não é? Então, para mim, a alma não pode morrer, posta que ela é imortal, tá certo? Então ela é sem pecado ou não? Hã? Então ela é sem pecado? Não, a alma é a parte imaterial do homem. Mas ela é sem pecado? Sem pecado, sem pecado, tá certo? Okay. Porque a ressurreição, acho que é uma diferença clássica aqui entre nós, pastor Calixto, é que Jesus não vai ressuscitar a alma. Em nenhum texto da Bíblia nós vemos a ressurreição é do corpo. É do corpo. Então, por ocasião do arrebatamento da igreja, como diz Paulo, não é? Nós temos ali 3 reuniões, não é? Primeiro, a reunião da alma com o corpo. Okay. Por quê? Quando formos arrebatados, não é? Nós seremos levados ao encontro do Senhor dos Ares, mas os nossos irmãos, eles vão, abre aspas, na nossa frente.
Nós não os precederemos, diz a Bíblia. Depois, a reunião dos salvos que estão vivos e serão transformados, não é? É o poder do arrebatamento, harpagesômeta. Nós seremos transformados e vai se cumprir, né? Aquele texto antigo, lembra de colocava-se nos carros em caso de arrebatamento. Este carro ficará desgovernado. Então a nossa reunião com os nossos irmãos e depois a nossa reunião com ele. Então, pastor Ezequiel, toda vez que a Bíblia fala de ressurreição, não fala da ressurreição da alma, não é? Okay. Fala da ressurreição do corpo, tá certo? Legal. O senhor parece, se eu me permitir, pastor Marcelo, parece que o próprio Paulo, parece-me que algumas vezes ele faz essa distinção. Porque ele diz, ó miserável homem, quem me livrará desse corpo, não é? Dessa morte, exatamente. Dessa morte, ou seja, ele dá uma ideia de que ainda que o seu espírito, o seu psique, a sua alma quer louvar a Deus, mas este corpo terreno pro lado mal, pro lado tal, parece que é uma divisão. Eu não sei, é isso aí que a gente perguntar. Eu queria até colocar aqui mais uma pergunta. O senhor disse que parece, tanto nos dois textos, quanto do ladrão da cruz, quanto o senhor disse para os imortalistas como vocês, a dificuldade desse texto. O que vocês dizem o que o senhor está dizendo, pelo que eu entendi, é o seguinte: que a questão tanto do ladrão da cruz, como dessa questão da imortalidade da alma aí, e o que o senhor acredita é que hoje nós temos muito mais um conceito teológico no texto do que realmente o que o texto diz. Exato. É um conceito teológico que dominou. Exato. Seria mais ou menos, Marcelo, eu tô te apertando e eu quero a sua resposta, não foge não. Tamo junto. Não pode não. Estamos na arena. O que me parece, o que o senhor está dizendo, me permitam até tomar um minuto de vocês. Não, o senhor é o mediador do debate. O que parece, o que o senhor está dizendo, desse conceito teológico que tornou tão forte, seria quase a mesma coisa, Marcelo. Por exemplo, hoje, que eu vou chamar vocês para o debate aqui, se vocês é pró, se vocês é pré, por que a doutrina pré-tribulacionista se tornou tão popular? Por causa do Lawrence Johnson? Eu diria um pouquinho antes, por causa de George Miller, que foi um discípulo direto de Derby. Sim. E que abraçou também aquela questão junto com o tradutor da Bíblia Scofield. E ele popularizou essa doutrina com a Bíblia Scofield, por isso que hoje ela se tornou quase uma sumidade de todo mundo é pré. Sim. Mas não porque ela tem mais anseio ou mais base bíblica do que a outra. Pelo jeito, Vossa Senhoria é pós, né? Não. É porque ela foi. Eu só tô. Olha, eu disse aqui, Marcelo. Eu disse aqui, eu só sou professor da história. Tá certo, e aí tal. Então, o que o senhor está dizendo que acontece nesse texto é o que aconteceu com essa doutrina. Exatamente. E aí eu quero a resposta desse Marcelo. Está contido aí muito mais um conceito teológico do que realmente o que o texto diz. Vai lá, pastor. Legal, sim, você fez a leitura correta. Nós entendemos que, em ampla medida, a leitura da imortalidade da alma, especialmente via pais da igreja, toda a história do catolicismo, entrou no cristianismo de forma muito forte e acabou sendo inferida sobre esses textos sem levar em conta as implicações negativas que ela tem. Porque, por exemplo, nós só temos vida eterna em Cristo. Se a alma é imortal de todo mundo, mesmo a pessoa da alma que não é cristã também teria uma alma imortal. Mas, assim, Marcelo, não fica chateado comigo, tá? Você falou que você tinha as suas armas e agora eu tenho... Não, eu falei... Não, eu tô brincando. Agora eu tenho o meu Fatality. Pronto! O meu Street Fighter. Quer dizer, agora eu vou tomar uma invertida. Agora vai acabar pro seu lado. Mas assim, não é pessoal e obviamente tá brincando aqui. Sim. Marcelo, eu queria que você lembrasse com muita seriedade do que eu vou falar pra você. Você falou, inclusive, que a alma, ela é sem pecado, né? Porque ela tem essa relação com o corpo. Então, tipo, a alma, para ser imortal, ela não pode ter relação com o pecado e ela é imortal. Mas isso é um erro, assim, absoluto e muito complicado nas suas implicações. Eu te falo por duas razões. Ezequiel capítulo 18. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho.
a alma que pecar, essa morrerá. O termo alma aqui, inclusive, é nefesh no hebraico. Você é melhor de hebraico do que eu. E na Septuaginta, a tradução é nefesh, né? Aliás, é psirre, né? Então, aqui é diretamente, se atribui não só a possibilidade de pecado a esta entidade, como, em caso de pecado, a morte. Então, é impossível a ideia de que a alma não peque e não morra. E se houvesse essa ideia, como que resolveria o problema das almas dos ímpios no inferno? Entende? Porque, por exemplo, na ideia da dualidade corpo-alma, para a alma ser imortal, você reconheceu bem que, como o salário do pecado é a morte, uma alma imortal não tem pecado, porque senão teria que morrer. E o que acontece com a alma desses ímpios? Por que esses caras estão lá, corpo e alma no inferno, ou só alma, algo do tipo, no inferno, se essa alma é isenta de pecado? Porque nessa hora você não pode fazer uma divisão da antropologia do crente e do descrente. Tipo assim, ó, o crente tem uma alma que não peca, mas o descrente tem uma alma que peca. Entendi. Mas até porque também, o que seria o final da vida do descrente? Seria morrer, não ser torturado eternamente, porque ele tem uma vida eterna no inferno. Entende, Marcelo? Então, assim, eu entendo que esse argumento ele é fatality na sua leitura. E não é porque, assim, é adventista, ou é do Bacchiocchi, ou é da Ellen White, ou é meu, não é isso. É porque é da Bíblia. E aí, na Bíblia, a alma que pecar morrerá. E na Bíblia, se o ímpio, como você entende, vai ter uma alma torturada eternamente no inferno, como que isso acontece se a alma dele é sem pecado? Explica pra nós. Bom, eu quero te recomendar aqui com muito carinho, querido pastor Ezequiel, Claro. um livro que talvez você tenha ele, A Antropologia do Antigo Testamento, do Dr. Hans Walter Wolff. Ah, legal, não tem. Hans Walter Wolff. A Bíblia usa, e aqui eu tenho que concordar com a Bíblia em primeiro lugar, a palavra nefesh em vários sentidos. Claro. Por exemplo, os judeus usam amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. É nefesh. Legal. Só que é muito mais do que a parte material. Na verdade, nefesh ali é garganta. É a expressão de Isso, fala. é por isso que os judeus, pastor Calixto, se balançam no Kotel Hamaravi, que para nós é o muro ocidental. Já fez essa pergunta? Por que os judeus estão lá, ó? Se balançando. O que é aquilo? Eles estão falando que é a movimentação da própria alma. Isso, eles estão dizendo assim, a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Quer dizer, eu não adoro a Deus apenas com a minha fala. Eu adoro a Deus com os meus movimentos. Então, todo o meu corpo te deseja. E a respiração, olha, enfim. Aí é forte. Aí é gostou, muito gostou? bonito, gostei. Então veja, pastor Ezequiel, nesse texto aqui, célebre, né, que você citou, almas aqui está falando da pessoa, não da parte material. Okay. Isso aqui, nós entendemos aqui que é uma sinédoque. O que é uma sinédoque? É quando você toma a parte pelo todo e o todo pela parte, não é? Por exemplo, se andarmos na luz, como na luz seu Filho está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é apenas o sangue de Jesus, é a pessoa dele. É a pessoa dele, entendeu? Isso se chama sinédoque. É quando você toma a parte pelo todo, não é? E o todo pela parte. Então, quando o texto afirma aqui, até sabia que ele falou, tava demorando para ele me levar lá para Ezequiel, né? O livro favorito dele, o nome favorito dele, né? Então não é que a alma está pecando, é que o pecado gera morte, então esse pecado não é concebido na alma. Por exemplo, quando o homem quer desejar uma mulher, ele começa desejando pelo interior. Sim. Até que Jesus falou, se você já olhar para uma mulher com uma atenção impura, você já cometeu adultério. Superou a lei. Rapaz, Jesus é mais radical do que... Não é? Quer dizer, a graça supera a lei, pastor Calixto, né? Jesus radical, hein, irmão? Porque ele disse, se você já olhar com uma intenção impura, tá falando do interior, da interioridade da alma do homem, não é? Agora, onde é consumado o pecado? No corpo. No corpo. Então, quando a Bíblia diz que quando a alma que pecar, esta morrerá, é a pessoa, é a totalidade da pessoa, tá certo? Então é assim que nós entendemos esse texto,
E quem explica isso com brilhantismo, viu, pastor Ezequiel? Isso aqui ele... O Kaiser, o Wolff, aliás. Isso, compra esse livro, Olha, eu pastor queria que Calixto o senhor também. me mandasse isso aí Sim, pra mim não esquecer. porque esse é um clássico, tá até esgotado, Não, da editora eu quero Agnus, comprar, entendeu? Antropologia do Antigo Testamento. Aqui ele vai dissecar, Legal. que às vezes é tudo nefesh, mas pode ser respiração, Claro. pode ser garganta e pode ser a pessoa. Por exemplo, O sangue. nefesh raiá, o homem se tornou um ser vivo, não é? Então é assim. Tô dando um exemplo aqui Legal. da Eu não sei- multiplicidade. eu não sei se é muito ignorante a minha pergunta, Não. mas eu vou fazê-la porque a questão é... Então Adão, quando pecou no Éden, Sim. ele pecou no corpo. No corpo. E a maior prova disso é que ele continua vivo. Ou seja, Sim. o fôlego de vida, essa alma que é dada, continua existindo. Exatamente. Ainda que fica claro que o próprio Deus lhe deu uma sentença do pecado. Sim, exatamente. Como é que você entende isso, querido pastor Ezequiel? Bom, a Bíblia diz que Adão está morto. É o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz em nenhum lugar que Adão continua vivo. Até porque se dissesse, a Não, Bíblia... mas o senhor diz hoje. Isso, exatamente. Mas eu digo lá no ato. Mas o que no acontece? ato lá de Isso, mas ali tem uma discussão bem parecida com essa do ladrão da cruz, né? Aham. Porque a ideia... Mas é por isso mesmo que eu tô te perguntando. Porque a discussão é parecida, porque o que acontece? A ideia no dia que dela comerdes, certamente morrerás. É. Alguns entendem que ali a ideia é que ele morreria imediatamente. Tá. Nós entendemos que não. Apesar de já haver um processo de morte, que a gente chama geralmente de morte espiritual, 900 anos depois ele vai morrer de forma física, né? ok. Então, o que acontece? E esse é um aspecto interessante. Adão estava morto espiritualmente no momento que ele comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal. E aí ele vai morrer fisicamente depois. Só que na leitura imortalista, o que acontece? As pessoas, elas só vão morrer fisicamente e elas espiritualmente são, tipo, almas imortais que vivem eternamente. Aí, tipo assim, Adão estava espiritualmente morto, depois fisicamente morto, e quando morre fisicamente, agora se torna alma imortal. Tipo, também não fecha essa conta, entende? E assim, quando você fala do texto de Ezequiel, a pessoa que morrer, a totalidade da pessoa vai morrer, ela vai pecar, a alma tem que fazer parte disso. Se a alma faz parte do que o ser humano é, a totalidade do ser humano vai morrer, a alma vai morrer também, porque senão você faz essa distinção, e aí metade da pessoa morre e metade não morre. E você também não falou da alma do ímpio. Porque a alma do ímpio, ela também tem que ser sem pecado. Nesse aspecto, se por natureza o corpo peca e a alma não. Para que a alma seja imortal. Porque senão só a alma do crente é imortal, a alma do ímpio não. E eu queria entender como que é. Por que a alma do ímpio sofre eternamente no inferno se a alma não tem pecado para ser imortal? Vou responder o senhor com as palavras de Jesus. Tá. Mateus capítulo 25 e o verso de número 46. Tá. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Uma pergunta lógica. Ora, se tem vida eterna, então não vai ter castigo eterno? Então está aqui. Não, tudo bem. Está explicado O aqui. senhor diz então que o que foi para a vida eterna e o que foi para a perdição eterna, essa alma, a alma, ela corresponde ao que o corpo fez. Exatamente. E é Se o imortal. corpo fez bem, Exatamente. Se está com Cristo, é vida eterna. A palavra que é usada aqui... ainda que a alma do ímpio não morra, mas ela reflete o que ele fez no corpo. Exatamente. É aquilo que disse o Dr. Billy Graham, de saudosa memória, pastor Calixto. O senhor gosta muito de Billy Graham, sei que o senhor é amante de Charles Spurgeon. Eu sou. Mas Billy Graham disse que Deus colocou uma cruz na porta do inferno. E só irão para lá aqueles que rejeitarem a oferta da cruz. Acabou. A salvação está em Cristo. Mas Deus colocou uma cruz na porta do inferno. E como disse C.S. Lewis, o grande pensador de Oxford, em última instância, só haverão dois tipos de pessoas. Aquelas que dirão a Deus, Senhor, a tua vontade foi feita. E aquelas que Deus dirá, a sua vontade foi feita. Então, esse texto aqui é bem difícil para os adventistas, porque se a alma é aniquilada, então segue-se que a vida eterna também é aniquilada. Mas olha o que Jesus disse.
E irão esses para o castigo eterno. Eu estou querendo lembrar a palavra aqui nas minhas anotações. Se eu não me engano é colesim, mas eu não tenho certeza. Isso, aiônio, exatamente, colassim aiônio, né? A alma dos justos, após a morte do corpo, vão para a presença de Deus, para o paraíso. E os ímpios, está aqui, irão esses para o castigo eterno. É a mesma palavra. É a mesma palavra, aiônio, tanto para castigo como para a vida eterna. Então, como é que a alma desaparece? Jesus errou novamente? Onde é que diz aqui que a alma será aniquilada? Onde diz aqui que no Guiena esta alma será aniquilada? É outra pergunta também aí para o nosso querido pastor Ezequiel. A alma de Caim morrerá só no Guiena? Ele só será aniquilado no Guiena? A alma de Caim, o primeiro fratricida da história? Como é que fica essa questão? A gente entende que a morte de Caim, ela segue o mesmo padrão de todas as demais pessoas da história da humanidade. Então, Caim morre a primeira morte, e aí ele tá inconsciente, etc. Igual o livro de Eclesiastes fala, e ele vai ressuscitar na segunda ressurreição para os desdobramentos lá do que o livro do Apocalipse fala sobre o lago que arde com fogo e enxofre. Okay. Lá no Apocalipse 20, entretanto, se fala que depois da ressurreição, da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, a Bíblia diz assim: desceu o fogo do céu e os consumiu. É o que diz o texto. E aí depois tem umas discussões ali sobre a besta, o falso profeta, e o dragão, e a fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. Mas, em geral, os ímpios são descritos como desceu o fogo do céu e os consumiu. Então a gente entende que Caim está nessa mesma condição. Ele está morto, não está consciente, vai ressuscitar na segunda ressurreição e depois ele vai ser aniquilado. Mas o que acontece? Em relação à ideia do castigo eterno ou da vida eterna, nós, adventistas, aniquilacionistas, nós não negamos a eternidade do castigo. O que nós negamos é a natureza que muitos imortalistas entendem que é o castigo. Por exemplo, na nossa visão, vamos dizer o exemplo de Caim para ilustrar. Então, Caim pecou contra Deus, não se arrependeu, foi rebelde, não foi salvo. Morreu. Morreu, acabou a vida dele. Está reservado à segunda ressurreição. Quando a segunda ressurreição acontecer no final do milênio de Apocalipse 20, Caim volta à vida. E aí ele vai participar daquele grupo que vai cair fogo do céu e o lago de fogo, e ele vai ser consumido. Depois que Caim for consumido, ele nunca mais voltará à vida. Não haverá em nenhum momento da história futura, pelos séculos sem fim, em que Caim vai ressuscitar novamente. Então, ali, temos o quê? Um castigo eterno, que é diferente, por exemplo, de Caim, na forma de corpo e alma, estar atormentado eternamente. Nós entendemos que a aniquilação é o castigo eterno. Mas é a aniquilação, não é um sofrimento eterno. A aniquilação é a pessoa deixa de existir Deixa de existir, por total. Não tem sentimento, não tem... É como se fosse a primeira morte, só que de forma definitiva. A diferença entre a primeira e a segunda morte é que da primeira tem ressurreição. Da segunda não tem mais. Mas a experiência é a mesma, até porque é primeira morte e segunda morte. Então na primeira morte tem consciência? Não. Na segunda morte não tem consciência. Na primeira morte tem? Não, não tem. Entende? Entendi. E só existe sofrimento no processo da morte, não depois da morte. Então, por exemplo, o ímpio ele vai ressuscitar e ele vai chorar fogo e enxofre e ranger de dentes. Mas quando ele pagar o preço do seu pecado em função disso, ele deixa de existir e ele é aniquilado. Essa é a nossa visão. E o castigo então, o senhor acredita que o maior sofrimento para uma pessoa é ser aniquilado. Exatamente. Ele é um amigo de John Stott. Olha, ou é o John Stott que é o meu amigo, né? Eu queria colocar aqui uma perguntinha pro senhor, o seguinte. Vamos ainda lá. Que eu sei que vocês vão falar, é uma parábola, mas ainda que foge do conceito de parábola, Vamos fazer um debate. Foge o conceito de parábola, dá pra gente fazer um debate, mas imagine Lucas 16. Imagine só uma leitura... simples do texto. Simples do texto, daquele que eu estou pedindo para o senhor, para vocês que têm um nível intelectual e teológico muito grande, pensar naquele irmãozinho que está lá. Tá nos Como ouvindo é que o cara agora. fazendo essa leitura desse texto? Tá. A parábola do rico e do Lázaro. Legal. Fica claro que após a morte, na leitura simples do texto, que há uma consciência de vida. Okay. O Lázaro tá lá, o rico conversa com o Abraão
tal. Como é que o senhor me explica isso? Eu já fiz vários debates sobre esse assunto, no Vejam Só, em rádios e etc. A gente até pode, inclusive, Rapaz, em algum eu era momento... tão ruim de debate que nem o Veja Só me chamou mais. Faz tempo que eu não vou lá também, mas enfim. É que mudou muito. Um abraço pro Heber, pro pessoal Um grande lá. abraço pra vocês. Pessoal muito legal. Mas o que acontece? Já fiz vários debates sobre esse assunto e é um tema extenso, a gente não quer simplificar as coisas aqui. Mas só pra... Só um exemplo básico aqui. Até porque eu ainda tenho mais uma carta na manga. Meu Deus! Que é a morte de Jesus, hein? A alma de Jesus morreu ou não morreu? Vamos chegar nisso aí, porque daqui a pouco vai ter um problema sobre isso. A grande pergunta é se Jesus tem alma, né? E se tem alma e se a alma morreu. Aí nós vamos ver se tem base bíblica. Mas o ponto é o seguinte. O Rico e Lázaro é uma história, na nossa visão, fictícia, o que não quer dizer mentira. Quer dizer uma parábola. Parábola é uma história fictícia. E a moral da parábola é cuidar dos pobres, segundo o que Moisés e os profetas ensinaram. Porque no final a história é isso, né? Tinha um rico e tinha um pobre, e o rico teve tudo de bom na vida, e o pobre teve tudo de ruim, e quando eles morrem, inverte o papel. E aí o rico tá, tipo, no inferno, e o pobre está no céu. Essa é a ideia. E ali você tem uma questão interessante, que aí o rico que tá no inferno começa a olhar o pobre no céu e começa a ficar chateado e começa a discutir com Abraão, e tem uma discussão bem interessante ali. E o que acontece? Esse rico, ele faz um plano, que é para ressuscitar o pobre, voltar o pobre na frente da casa dele e avisar os irmãos dele para eles não ignorarem o pobre, para os irmãos dele não ir pro inferno igual ele foi. Né? Essa é a história. Okay. E aí o Jesus explica assim: mas eles, os seus irmãos, eles têm Moisés e os profetas. E ouçam ele. Eles ouçam Moisés e os profetas. Lá o quê? A lei e o Novo Testamento? Não, na verdade era o Antigo, né? Era tipo a lei e os profetas. Okay. É o Antigo Testamento. Porque lá já dizia para cuidar do pobre. Se eles não querem se dar mal com Deus, eles já têm que cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus antes. Então, a moral da parábola é ouça Moisés e os profetas. Agora veja. Moisés e os profetas ensinaram sobre cuidar do pobre. Mas eles também ensinaram que a alma morre. Entende? O profeta Ezequiel, por exemplo, é um dos profetas. Ele ama Ezequiel. Ensina que a alma que pecar, essa morrerá. Como que Jesus vai dizer assim, ó... Mas o senhor não acha que fica fora de um consenso, de um senso? Se a alma morre, Jesus fala após a morte como elas vivem. Eu entendo. Mas o que acontece? Como sendo parábola, é igual, por exemplo, a parábola do credor incompassivo, a parábola de... Em alguns contextos, por exemplo... Mas o senhor sabe que já tem quem comprove que não é uma parábola. Não, tem pessoas que pensam que não é parábola, mas o ponto é assim, às vezes as parábolas falam, por exemplo, que Deus é justo, é severo, etc. E às vezes também não é exatamente daquela forma, entende? A parábola, ela tem disso. Ela é semelhante, é parecida. E também o foco da parábola não é esses detalhes, entende? Tipo, por exemplo, na parábola onde Deus parece justo e incompassível, por que você não pegou meu dinheiro e não multiplicou ele? Parece que Deus é severo e pesado. Ou até capitalista, né? O objetivo da parábola não é dizer que Deus é pesado. Olha, um tema aí, gente. Deus é capitalista ou não? Socialista. Mas enfim, o ponto é esse. Então, o que acontece? Se o foco da parábola é que confia em Moisés e confia nos profetas, e Moisés e os profetas ensinaram a mortalidade da alma, vamos dizer que Jesus está dizendo aqui na parábola do rico e Lázaro, confie em Salomão. E Salomão é um dos profetas da Bíblia, um dos escritores da Bíblia, e ele diz que a alma, quando ela morre, acabou. Então não dá para tomar isso aqui literalmente. Por isso que a gente entende que é parábola. E aí, pastor Marcelo? Como é que ele correu do texto de Mateus 25:46 como hábil debatedor. Lógico, ele é porque... Não é bobo, né, irmão? Irmão, se você não tem resposta, dá meia volta, bate na mesa e vamos. Ele é inteligente, irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Outro texto, pastor Calixto e pastor querido Ezequiel, que eu penso que é um texto muito difícil para a Olha, teologia. só para animar os debatedores, a internet está bombando, Está bombando. Eu devo estar apanhando aí que nem abriasse mulher de malandro, não, né? Quem apanha sou eu, geralmente. Olha, a internet está bombando. Mas está um debate de alto nível, de alto nível, e olha, Deus abençoe então vocês. Vamos aproveitar. Pessoal, sigam lá Marcelo Hebraísta no Instagram. É a primeira vez, acho que eu tenho acho que 1% de crédito com o pastor Calixto, uma amizade de mais de 20 anos. Muito mais. Para dizer para você assim, ó, siga lá agora Marcelo Hebraísta. Isso é uma propriedade intelectual minha. Sabe como que eu falo nas rádios?
Sabe como eu falo, Ezequiel, querido? Ó, siga lá, Marcelo Hebraísta, Instagram, Telegram, porque é Billy Graham. Olha, pra gente não ser injusto, eu quero que você siga Sim. também. Põe o endereço Isso. aí do querido pastor Ezequiel no Instagram. Não, dele não. Tô brincando, Olha aí, põe aí. Esse é o meu YouTube, né? @ Vem Senhor Jesus. Eu não tenho Instagram porque por quê? eu tenho uma beleza física muito acentuada. Se eu for botar foto lá, as mulheres vão ficar curtindo. Deixa pra lá. Olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor, nessa beleza física como é a minha, pela dizer fé. pro senhor que agora a inteligência artificial resolve isso. E é pela fé, né? Porque pela é só fé. pela fé. Porque Vai lá, pastor pela Marcelo. vista não vai. Olha só o que diz, querido pastor Calixto. Vamos lá, hein? Marcelo Hebraísta, Instagram. Olha o que diz, querido professor Ezequiel. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Isso é difícil. Eu nem falei, ele já reconheceu já a reconheceu dificuldade. ali. Aqui é Bíblia, viu, pastor? Aqui é Bíblia pura. Segunda carta de Pedro 2,9, ele já até reconheceu. Porque o Senhor, note bem, Calixto, sabe livrar da provação os piedosos, preste atenção, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ora, como é que a alma perece se o texto é claro? Isso aqui é um checkmate na teologia dos mortalistas. Eu vou repetir o texto. O Ezequiel já até falou que é um texto muito difícil. Eu quero saber como ele responde isso. E depois vou citar uma palavra que eu escrevi aqui, mas eu quero ser bem cortês, bem educado, porque o texto é claro. O Senhor, segunda carta de Pedro, você que está, né, a audiência maciça da Mais FM, um abraço a todos vocês, minha gratidão ao bispo Samuel Ferreira, e diz assim, porque o Senhor sabe livrar da provação. Pronto. Os piedosos, Deus sabe livrar. E reservar. Ai. O que é reservar? É deixar apartado, deixar num lugar, sob castigo. E o texto continua. Os injustos para o dia do juízo. Ora, não pode ser a morte. Porque a morte já foi uma sentença. Tá, A pessoa já está sentenciada. tá. Então aqui é praticamente 99,9% um checkmate na teologia dos mortalistas. Eu queria perguntar pro senhor, na Sim. minha ignorância, só para esclarecer a minha mente mesmo, viu? Vamos lá. Que se cabe a ligação de Romanos 9, quando Paulo diz Uhum, que Deus da mesma massa certo. faz um vaso para honra, outro para desonra, Sim. e que ele preserva, é a mesma palavra, Possivelmente deve ser a mesma palavra. preserva Aham. os vasos de desonra Sim. para o dia. É isso aí, exatamente. Esse texto aqui, ó. Eu quero dar a palavra ao Ezequiel e depois, como a gente tem mais uns 10 minutos, né, de debate, para não ficar só eu no argumento da palavra, né, Calixto, dar aqui ao meu amigo pastor Ezequiel como é que ele entende esse texto, como é que a teologia adventista consegue responder esse texto. Eu acho que eu já tinha previsto, né? Que loucura, né? Há alguns anos atrás, eu escrevi o meu comentário de 2 Pedro. Meu Deus do céu, olha o comentário de tudo. Aí você acaba com a gente. E aí, inclusive, né? Você pode, se você quiser ter acesso a esse conteúdo em PDF, você pode me adicionar no WhatsApp, né? Tá até na tela aí de vocês. Mas tem que fazer físico também, Ezequiel. O que acontece? É um pouco caro fazer, e a mas grana é um pouco faz. curta, mas enfim. Mas, pastor, mas é só o senhor tem que eternizar de alguma maneira o que o senhor faz. Mas enfim, tá lá. 11995958995. Tá errado na tela aí, 8495, tá? Na tela é 8995, tudo bem? 11995958995. E aí você pode ter acesso a dar uma olhada. E claro, eu não vou deixar de responder o Marcelo aqui brevemente, porque o conteúdo que tem 300 e tantas páginas, Meu Deus! a gente não vai... É um catedrático esse Ezequiel, hein, pastor? Você vê que não é fácil. Mas o que acontece? O texto ali em Pedro, ele não fala exatamente assim, que as almas dos injustos estão sob castigo, esperando o dia do juízo. Essa é uma inferência sobre o texto.
tá? O texto não diz isso desta forma. A gente entende, inclusive, que essa reserva sob castigo, inclusive implica pessoas que estão vivas e que, inclusive, são castigadas pela própria realidade das consequências dos pecados que elas vivem. O próprio capítulo 2 vai falar que essas pessoas, elas são insubordinadas, elas vivem em imoralidade sexual, elas vivem difamando os governantes e etc. Eles têm prazer na luxúria, eles, fazem um monte de coisas erradas e ruins. E isso aqui é uma certa espécie de... o castigo do próprio pecado, eles levam sobre si. É aquela coisa, você ganha o mundo, mas você perde a vida. A própria alma. E a própria ideia é que no pecado você não tem prazer pleno, você não tem felicidade plena, você sempre vive uma vida menos do que você poderia viver com Deus. Então, é por isso então que a vida do pecador quer sempre mais, isso, sempre mais. É insaciável. E a ideia é o seguinte, você que vive nessa condição, você está castigado porque você não quer servir a Deus. E aí, enfim, tem uma questão interessante. Mas, como a gente está partindo para o final do debate, se você puder me dar a honra, Marcelo, de comentar um pouco sobre a morte de Jesus... Vamos lá. Eu agradeço porque é o seguinte, qual que é a minha tese aqui? A imortalidade da alma, ela fere o evangelho gravemente. Porque qual que é a teoria da imortalidade da alma? É a teoria de que todo mundo, quando vem ao mundo, já é imortal pela própria natureza e essência da sua alma, ok? E Jesus é o único caminho para a imortalidade. Isso é o que diz lá 1 Timóteo. Só que a forma com a qual Jesus ganhou essa imortalidade pra gente é dando a sua própria alma como oferta pelo pecado. É morrendo por nós. Isaías 53 vai dizer: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Porquanto derramou a sua alma na morte. Por que é importante dizer que a imortalidade da alma não está correta? Porque se a imortalidade da alma fosse correta, primeiro que o texto bíblico estaria errado. E Jesus nunca teria morrido na condição também de alma imortal. E você estaria negando a própria morte de Jesus para dizer que a alma é imortal. E aí... Mas quem morreu na cruz? Deus morreu na cruz? É que assim, a divindade é uma discussão um pouco diferente. Claro. Aí que está o problema. Tudo bem, porque, por exemplo, os homens... Que Deus morre? Tudo bem, mas é que a imortalidade da alma é diferente da discussão da divindade. Por exemplo, nós até podemos conceder que a divindade pode ou não pode morrer, mas vamos dizer que ela não possa morrer. Jesus era divino e humano, mas nós estamos falando do Jesus humano, alma. Como alma, Jesus tem que morrer. Porque senão ele não morreu como ser humano. E também todos os seres humanos precisam morrer, porque senão eles nem precisam ser resgatados da morte, através do evangelho. Comenta um pouquinho pra gente como que você vê a ideia da morte da alma de Jesus. Se quiser comentar sobre a divindade também, fica à vontade. Bom, é um tema profundo, claro. Você sabe que não vai Até dar. Cabe um outro debate. Para mim, a questão, gosto muito de responder biblicamente, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, tá certo? E o verso 18, de número 16, não é? 16. Então, é claro aqui que Deus não pode morrer, tá certo? O único que possui a imortalidade. Pronto, acabou. Deus é eterno na sua essência, na sua origem, e a nossa imortalidade deriva dele, porque Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Então, lógico, né? Não vai dar tempo, nós estamos aqui muito próximos Vou te desse dar mais sentido. um minuto, tá bom, mais Marcelo? minuto. Mais um? Só? Minuto, Meu Deus pra do você. céu. Então vamos lá, deixa eu terminar aqui, nesse texto aqui de segunda carta de Pedro 2,9, que a palavra aqui é kolazomenos, do verbo punir. O tempo presente do particípio transmite a ideia que essa punição é contínua. É uma punição contínua. E o detalhe, eis emeran kriseos, diz o grego, até o dia do juízo. Até o dia do juízo. Isso fala que os ímpios, pastor Calixto, estão sofrendo uma punição contínua. Olha o que diz o comentário adventista. O verbo aqui, kolazo, significa castigar. Sendo castigados, não é? Apesar da posição contrária dos adventistas acerca da existência consciente da alma no pós-morte, eles confirmam a ideia de que os ímpios, ao morrerem, são mantidos por Deus sobre castigo até o juízo final. Até o comentário adventista crê nessa verdade irrefutável da imortalidade da alma,
A página é 626, o volume é o volume 7 do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado, Ezequiel. Muito obrigado, Calixto. Olha, gente. E não deixem de seguir Marcelo Hebraísta, Instagram, Telegram e Billy Graham. Olha, gente, estamos chegando ao final de mais um debate aqui na 102.9. Um debate de alto nível. Os nossos debatedores, comentaristas, terão 4 minutos agora para suas considerações finais. Nesses 4 minutos, os senhores também estão livres para apresentar as vossas redes sociais, falar do vosso material. Obrigado. Ou concluir ainda algum pensamento que queira. Eu comecei com ele, vou agora aqui também começando com ele, o querido pastor Ezequiel, para suas considerações. O senhor tem 4 minutos. Calixto, eu agradeço demais o espaço. Marcelo, um dos melhores debates que eu já fiz sobre esse tema. Muito gostoso, muito fantástico. Obrigado. Você é um cara muito educado, muito inteligente. E a despeito das discordâncias teológicas, sim, Deus me deu assim, um privilégio muito grande de fazer esse diálogo com pastores não adventistas e que têm uma fé contrária à fé adventista. Para mim isso é uma grande honra. Um prazer é meu. E eu digo isso sem, nenhum tipo bajulação, né? Exatamente, sem um espírito... Com verdade. Exato, eu digo uma coisa boa pra mim, assim, porque a gente é desafiado a pensar, a expor, a debater, tem argumento difícil aqui, tem argumento difícil ali, tem o grego, tem não sei o que, é muito legal, assim. Mas o que acontece? Pra mim, esse assunto ele é muito caro, porque pra mim, eu acho que eu deixei claro aqui durante o debate. É uma questão de fé, né? E é uma questão muito importante, assim, porque pra mim a imortalidade da alma, ela fere o fundamento do evangelho mesmo, assim, de que Jesus, o texto último que você leu, né, em 1 Timóteo, Deus é o único que possui a imortalidade. Quando você distribui a imortalidade como uma coisa inerente, natural para todo ser humano, todo mundo tem uma alma imortal, você cria uma questão complicada. Mas o debate não termina aqui. Sim. Né? E o ouvinte que quiser, inclusive, saber mais, pode entrar em contato comigo lá novamente, né, no meu WhatsApp, 11995958995. Pode mandar a palavra livro, se você quiser, para eu identificar que você quer receber os livros. E eu tenho vários livros, eu vou mandar todos eles para vocês gratuitamente. Eu também quero. Com certeza. Eu também. E a ideia é só fazer o diálogo, não é converter a ser adventista. Todo mundo é livre para ser ou não ser o que quiser. Mas só para deixar as últimas palavras finais sobre o tema em si. O ladrão da cruz é sempre um dos principais temas quando se fala de imortalidade da alma. Eu queria que o ouvinte entendesse que ali não tem palavra alma, ali não tem conceito, entende? Como a gente fala que esse é um conceito muito imposto sobre os textos. Em nenhum momento o texto do ladrão da cruz, o texto de Lucas 23, fala que nem que o ladrão pede que ele vá em forma de alma, nem Jesus fala que ele vai em forma de alma. Vamos trabalhar com uma hipótese aqui, bem esdrúxula, tá? Vamos dizer que o ladrão da cruz e Jesus morressem naquele dia, e Jesus ressuscitasse naquele mesmo dia, e ressuscitasse o ladrão e levasse ele para o paraíso. Se cumpriria a promessa. Né? Vamos trabalhar com essa hipótese. Por que eu estou trabalhando essa hipótese? Para demonstrar que o texto não fala de que forma isso vai acontecer. E quando a gente infere de que forma e a gente infere uma alma, e a gente infere um paraíso, onde o cara tá lá, e tá morto, mas não tá morto, aí você destrói a narrativa bíblica em milhares de questões. Aí o Eclesiastes, sabe, é uma pessoa que falou do que não sabe, aí não tá inspirado por Deus. Eu não tô dizendo que você pensa isso, mas do nosso lado, de quem lê a Bíblia da nossa forma, tem um monte de implicação péssima, entende? É um monte de coisa assim que não dá pra coadunar. E aí, por isso, a gente entende que a imortalidade da alma é um engano. Mas a gente diz isso não é pra acusar, não é pra brigar, não é pra ser mal educado com ninguém. A gente sabe que a morte é uma dor pesada, então a imortalidade da alma ajuda as pessoas a lidar com isso, a perspectiva de que X pessoa não morreu, tá no céu, porque ninguém gosta também de pensar que tá no inferno, né? Mas vamos dizer que tá todo mundo no céu, e etc. E a gente entende essa sensibilidade, mas essa sensibilidade não pode estar acima da palavra de Deus, e na nossa visão, a leitura da mortalidade da alma é infinitamente superior, e a única esperança de vida eterna é a ressurreição e o evangelho de Jesus. O que passar disso, na nossa visão, tá errado. Mas obrigado, Deus abençoe, e é um prazer estar aqui. Deus abençoe. Vamos à enquete do programa.
É, rapaz, o ladrão da cruz foi para o paraíso no mesmo dia? 83% tá dizendo que sim, 17% dizendo que não. Mas olha, que debate! Quero parabenizar aqui aos debatedores, mais uma vez, em nome do Bispo Samuel, agradecer a vocês e dizer que vocês são sempre bem-vindos nessa casa. Até amanhã pro próximo debate. Tchau. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo